Nessa noite, eu gostaria de estar te cumprimentando, você que nos acompanha através da internet, através da rádio, que Deus possa mesmo estar falando ao seu coração a cada dia. E eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação, uma palavra que não só serve para liderança, mas serve para o nosso dia a dia também, pois Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado das nossas vidas. E eu gostaria de estar falando hoje sobre relacionamento com a sua liderança. Não importa que seja uma liderança na igreja, não importa que seja uma liderança no trabalho, nos estudos, mas a Bíblia é muito clara, porque é interessante, queridos, que quando a gente vai falando sobre esses assuntos, muitas vezes as pessoas falam, mas é assunto repetitivo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses, eu não me canso de dizer a mesma coisa. Ou seja, nós temos que sempre estar batendo na mesma tecla. Eu achei interessante um dia desse um pastor falando que você não consegue fazer com que o seu filho arrume a cama todos os dias quando ele acordar. Você vai ter que falar com ele várias vezes. E assim também no reino de Deus não é diferente. Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos estar batendo na mesma tecla, que a gente vem aprender sobre o que é um relacionamento, o que é uma obediência, e isso é algo tremendo para nossas vidas. E falando desse relacionamento com a sua liderança, queridos, nós temos prioridades nos relacionamentos com aqueles que estão sobre nós, ou seja, aqueles que estão sobre a sua vida. Interessante, quando fala dessa prioridade, fala de amor, fala de preocupação. Nós temos que amar os nossos líderes, nós temos que amar os nossos liderados. Isso é algo que tem que estar dentro do nosso coração. E não é aquele amor de qualquer maneira, nós temos que amar de verdade, nós temos que estar sempre juntos, sempre preocupados uns com os outros, sempre ligando, sempre estando junto ali para dizer o que está acontecendo. Isso é algo muito importante. Outra prioridade que nós precisamos entender, que precisa acontecer entre a liderança, chama-se confiança. Nós temos que confiar na nossa liderança, e nós como líderes, nós temos também que confiar nos nossos liderados. Nós temos que entender que o trabalho que nós fazemos no reino de Deus, o trabalho que é elaborado pelos nossos liderados, tem que inspirar confiança. Mas a maior confiança, queridos, ela vem do Senhor, ela vem de Deus para nossas vidas, e nós temos que aprender isso também. Outra coisa é a obediência. E essa obediência eu quero estar falando mais no final, porque a obediência, ela gera frutos, a obediência, ela tem benefícios para nossas vidas. Também, queridos, nos relacionamentos tem que haver harmonia. Não tem como uma liderança fazer o trabalho no reino de Deus, não tem como uma liderança trabalhar junto se não houver harmonia, se não houver a mesma fala. Claro que muitas vezes nós temos algumas diferenças, nós temos algumas posições, mas no geral, queridos, se tratando do reino de Deus, nós temos que ter harmonia. Outra coisa que nós precisamos entender, que essa prioridade dos relacionamentos, nós precisamos ter fidelidade. Queridos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós entendemos essa fidelidade, nós também aprendemos que nós temos que ser fiéis aos nossos líderes. Os liderados precisam entender essa fidelidade. E nós também, querido, como líderes, nós precisamos ser fiéis àqueles que trabalham no reino de Deus. Porque é interessante, quando nós fazemos para Deus, quando nós estamos nos posicionando diante de Deus para fazer algo para o Senhor, nós recebemos a recompensa do Senhor. Então não se esqueça, queridos, essas prioridades: amor, confiança, obediência, harmonia, fidelidade, muitas outras coisas mais, tem que haver entre a liderança. Então muitas vezes o relacionamento com a liderança, ele está um pouco conturbado. O relacionamento com a liderança muitas vezes não está fluindo, porque está faltando algo. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: como está o relacionamento com seus líderes? Pensa um pouquinho aí, como está o seu relacionamento como liderado com o seu líder? Outra coisa, como está o seu coração com relação a eles? E
como está o coração deles com relação a você. Queridos, nós precisamos alinhar isso, nós precisamos entender que isso é muito importante quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos liderando juntos, quando nós temos esse relacionamento ligado um ao outro, é algo que vai funcionar, queridos. Mas nós temos que entender que o nosso coração tem que estar ligado ao líder, e o coração do líder também tem que estar ligado ao coração do liderado. E muitas vezes isso não vai fluir, muitas vezes não acontece aquilo que muitas vezes nós planejamos, porque está faltando isso, está faltando um alinhamento, está faltando uma transparência, está faltando muitas vezes o diálogo entre uma liderança. Para que a coisa flua tem que haver diálogo, queridos. E muitas vezes, quando eu falei bem no início, que às vezes a gente repete, às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, mas muitas vezes, queridos, quando fala dessa fidelidade, quando fala dessa confiança, obediência, às vezes os liderados não estão procurando saber o que está acontecendo, e aí fica como um peixe fora d'água. Não está sabendo que vai haver um encontro, muitas vezes não está sabendo que vai haver batismo, e aí fica desinformado e não procura se informar, não procura ligar para o seu líder para ver o que está acontecendo. Então, quando essa liderança está alinhada, nós temos que preocupar no geral, nós temos que entender que tudo é para a glória de Deus e que nós fazemos é para o Senhor. Quando os nossos líderes chegam diante de Deus e oram por nós, com que coração eles o fazem? Outra coisa, mas como o fazem? Lá em Hebreus tem um texto muito interessante, um versículo, no capítulo 13, versículo 17, o escrito de Hebreus diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Olha que interessante. Pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, queridos, é muito importante a gente observar que a primeira coisa, nós temos que obedecer aos líderes. E nós temos que ser submissos a eles também. E aí a gente depara com muitas pessoas, não estou falando da nossa igreja especificamente, mas muitas pessoas, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu quero dizer para você, queridos, que obediência é um princípio. Se você está debaixo de uma liderança que está fazendo algo de acordo com a palavra, se você está debaixo de uma liderança que está dando a direção para você de acordo com o que está escrito na palavra, queridos, você tem que obedecer, você tem que entender esse princípio. Mas é interessante que ele fala, eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele colocou para nós cuidarmos. Não importa se você cuida de 1, não importa se você cuida de 100, de 10 ou de 20, mas nós temos que prestar conta desses liderados, desses discípulos. E aí, queridos, ele diz assim, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E aí a gente percebe que muitos líderes estão cansados, muitos líderes estão desgastados. E aí, queridos, começam a fazer oração, mas uma oração assim com tristeza, achando que aquilo não vai melhorar, achando que aquilo não vai mudar. Mas, queridos, nós temos que entender, quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem vai mudar eu e você é o Espírito Santo, mas cabe a mim e a você como líder, orar para esses liderados. E interessante também, que em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, no versículo 12, 13, diz assim: irmãos, pedimos que tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também aqui, queridos, nós entendemos que aqui é um conselho que Paulo está dando aqui, que nós precisamos ter amor uns com os outros. Nós precisamos ter essa paz uns com os outros. E quando ele faz essa pergunta,
Quando os nossos líderes chegam diante de Deus e oram por nós, com que coração eles o fazem? E como o fazem? Isso é uma pergunta, queridos, que nós temos que olhar para dentro de nós. Será que verdadeiramente nós temos orado pelos nossos liderados? Será que verdadeiramente nós temos entendido que muitas pessoas às vezes vão ter dificuldade, que nós precisamos ter paciência, nós precisamos ensinar essas pessoas, nós precisamos trabalhar com essas pessoas? Por isso, queridos, a importância do discipulado. Porque no discipulado nós podemos tratar esses assuntos, nos discipulados nós aprendemos uns com os outros, nos discipulados também nós podemos mostrar para esses liderados como deve se fazer. E aí, queridos, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas estão trabalhando de qualquer jeito, muitas pessoas estão fazendo uma célula de qualquer maneira. Eu tenho falado muito sobre isso, queridos, mas faça com zelo, faça com amor, sabendo que você está fazendo é para Deus. Você não está fazendo para agradar homem, você não está fazendo para agradar igreja tal, mas você faz para agradar o Senhor. Então, queridos, que nós venhamos entender. E outra coisa que nós precisamos ter é uma boa atitude. Uma boa atitude, queridos, ela é fundamental para com os líderes sobre você. Quando nós temos uma atitude de obedecer, quando nós temos uma atitude de melhorar, porque tem espaço para melhorar, queridos. Muitas vezes nós estamos fazendo com a nossa força braçal, mas a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não prepara a palavra, e aí a gente quer que funcione, queridos, não vai funcionar desse jeito. Pela misericórdia, Deus tem operado, pela misericórdia, Deus pode fazer algo, mas nós temos que ter atitude, porque isso é fundamental para com os nossos líderes, isso é fundamental para com você também, queridos. Então esse relacionamento com a liderança envolve também uma boa atitude. Nada de espírito de independência e tomada de decisões por conta própria. Muitos liderados, muitas vezes não flui, muitas vezes não tem aquela harmonia, não tem aquela paz com o seu líder, porque estão fazendo isso, queridos, estão tomando decisões por conta própria, estão vivendo numa independência. Um dia desse, uma pessoa estava comentando sobre isso. Não existe ministério isolado, não existe ministério de uma só pessoa. Nós precisamos ser um corpo, nós precisamos trabalhar em unidade. Então não tome decisões por conta própria. Primeiro escuta a voz de Deus, primeiro ouça aquilo que a direção que vem de Deus, e depois, queridos, nós temos que entender que a liderança que Deus coloca sobre as nossas vidas, ela está aí para nos direcionar, ela está aí para nos colocar na posição que o Senhor deseja. Porque, como eu falei um pouquinho antes, se esse líder não fizer de acordo com a vontade do Senhor, teremos que prestar contas lá no final. Então é importante, queridos, que nós não criamos em nós essa independência, que nós não tomamos decisões por conta própria, mas que a gente una com a liderança, que a gente tenha uma só posição diante do Senhor, para que o reino seja bem visto nessa terra. Porque, queridos, nós precisamos entender isso, que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com qualidade, porque nós estamos fazendo para Deus. Amém, queridos? Outra coisa, você deve honrar e valorizar a agenda e os relacionamentos com o seu líder. Já foi falado isso aqui muitas vezes, queridos. Muitas vezes nós queremos a honra, mas nós não damos honra. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos valorizem, mas nós não valorizamos as pessoas. Então é preciso que a gente honre, é preciso que a gente valorize as pessoas. E quando ele fala aqui de agenda, valorize a agenda e os relacionamentos com o seu líder. Queridos, é muito importante, eu acho lindo quando as pessoas, por uma simples coisa, eles justificam. Isso é algo tremendo. Isso é entender o que é obediência, isso é entender o que é uma fidelidade. Um dia desse, uma pessoa marcou para vir ao culto, agendou para vir ao culto, e aconteceu algo, e ele veio aqui na igreja para justificar: pastor, eu não vim aquele dia porque aconteceu isso, mas eu quero justificar com o Senhor. Olha que coisa interessante, uma coisa simples. Mas muitas vezes, queridos, nós como líderes, nesse relacionamento com a liderança, nós não
damos importância para isso. Ah, se der eu vou lá, se der eu participo dessa reunião, se der eu faço esse discipulado. Queridos, valorize aquilo que Deus está te dando, valorize as oportunidades que Deus está te dando, porque relacionamento com a liderança é quando nós honramos, quando nós valorizamos o líder, e o líder também valoriza o liderado. Se o líder não for amoroso e tolerante, se ele for dominador e duro, nem mesmo querendo ouvir ou respeitar a opinião dos seus liderados, assim precisamos ter as melhores atitudes e reações. Queridos, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser tolerantes. Muitas situações, queridos, às vezes as pessoas estão vivendo momentos difíceis, estão passando por dificuldades, e muitas vezes nós exigimos demais da pessoa, muitas vezes nós somos intolerantes, mas nós temos que entender, queridos, se Jesus não desistiu de mim, se Jesus não desistiu da minha vida, nós não podemos desistir também desse nosso liderado. Seja amoroso, seja tolerante. Muitas vezes, queridos, nós vamos usar a palavra, porque a palavra ela nos corrige, a palavra ela nos dá um norte que nós precisamos. Então corrija na palavra, seja tolerante na palavra. E aí ele fala que se ele for dominador e duro, muitas vezes nós temos líderes desse jeito, líderes que querem dominar a vida das pessoas, líderes que muitas vezes têm uma dureza com as pessoas, mas não tem aquele hábito de valorizar, muitas vezes de elogiar aquilo que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos entender isso também, queridos. Nem mesmo querendo ouvir ou respeitar a opinião de seus liderados, ainda assim precisamos ter as melhores atitudes e reações. Porque, queridos, muitos líderes querem impor, mas não querem ouvir as sugestões. Muitos líderes querem que façam uma célula assim, querem que façam um discipulado assim, mas não ouvem opiniões. E muitas vezes, queridos, nós aprendemos com os nossos liderados, muitas vezes nós aprendemos com os nossos discípulos. Então, queridos, que a gente tenha um coração voltado para ser ensinado. Muitas vezes a gente depara com pessoas que, eu já sei tudo isso que você vai me falar, eu já sei, já falei isso aqui inúmeras vezes. Mas, queridos, nós precisamos entender que quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós precisamos aprender o que é ser obediente, o que é ser uma pessoa que ouve a outra pessoa, que valoriza a outra pessoa. E aí, queridos, a honra para nós, ela vem de Deus, e o tratamento para Ele vem de Deus. Então que nós venhamos honrar os nossos liderados, porque muitas vezes também nós falamos assim, mas o liderado não me honra. Mas aí, queridos, quando nós honramos o nosso líder, se ele está fazendo algo que não agrada ao Senhor, ele vai ter que prestar conta sobre isso. Então é interessante, a honra para nós, ela vem de Deus, ela vem de Deus para nós, e o tratamento para ele também vem de Deus. Então não julgue o seu líder, não fique falando, o líder não cuida, porque muitas vezes, queridos, nós não importamos, nós nem procuramos saber por que não aconteceu certas coisas, e a gente só quer criticar, a gente só quer denigrir a imagem da pessoa. Então nós temos que vigiar nessa área. E a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 13, versículo 7, portanto dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Olha, queridos, a Bíblia, ela diz que Deus é digno de receber a glória, a honra e poder, porque Ele criou todas as coisas. Então, Deus, Ele é digno de receber a glória, a honra e poder, porque Ele criou todas as coisas. Mas também, a Bíblia, ela diz que honrar aquele que merece, ou seja, outras pessoas, isso também é uma virtude, queridos. Então que nós venhamos aprender a honrar as pessoas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas só querem levar vantagem. Nós vivemos num sistema onde as pessoas querem só receber, mas não querem dar algo. Mas aí, queridos, quando nós entendemos esse valor da honra, quando nós honramos aquele que merece,
automaticamente nós vamos receber essa honra. Muitas pessoas precisando, queridos, de ouvir algo para levantar, né, o seu astral ali, levantar um momento às vezes que está passando por dificuldades, e uma simples palavra que a gente fala para as pessoas pode mudar toda a história. Mas quando nós usamos a palavra de Deus, aí é algo sobrenatural. Então, queridos, vivemos esses tempos difíceis. Esse tipo de coisa quase nunca acontece. Essa questão da honra. Um dia desse, uma pessoa me chamou para orar no estabelecimento, e eu aprendi isso há muitos anos atrás. Porque a gente tem a mania, a gente aprendeu isso, de chamar a pessoa de funcionário ou de empregado. Mas interessante, queridos, uma palavra que muda tudo, chama-se colaborador. Eu falei para aqueles funcionários que iam iniciar aquele trabalho, aquelas pessoas que estavam ali para iniciar aquele trabalho naquela empresa, eu falei, olha, vocês são colaboradores dessa empresa. Se vocês fizerem, vocês serão honrados. Se vocês trabalharem direitinho, o seu patrão, né, com certeza vai ser honrado também, e ele vai honrar vocês. Então, uma simples coisa, quando nós entendemos isso, a questão da honra, não só dentro da igreja, não só dentro da liderança da igreja, mas a honra tem que estar em todo lugar. Nós precisamos aprender a honrar, nós precisamos entender essa questão da honra. E é necessário que façamos essa reflexão a respeito desse assunto e passemos a valorizar as pessoas. É preciso, queridos, valorizar as pessoas. Honrar é fazer a diferença. Muitas vezes, quando nós honramos, nem é preciso você pedir honra. Automaticamente aquilo vai acontecer. Então, queridos, aprenda a honrar. Outra coisa, no relacionamento com a nossa liderança, com a sua liderança, precisa haver lealdade, precisa haver submissão, precisa haver transparência. Muitas pessoas, queridos, querendo viver no engano, muitas pessoas simulando números, muitas pessoas simulando coisas que não estão acontecendo. Então nós precisamos ser transparentes, não só naquilo que a gente faz, mas ser transparente também no nosso discipulado. Abrir o nosso coração para que a gente seja curado, abrir o nosso coração para que a gente seja mesmo essa pessoa que entenda essa confiança, entenda esse amor que tem que haver entre esse relacionamento da liderança. Outra coisa que nós precisamos é da cooperação, queridos. Nós precisamos entender essa cooperação. Muitas vezes a gente faz reuniões, a gente programa em cooperar com a célula, a gente programa em cooperar com os discípulos que estão tendo dificuldade em ser discipulados, mas às vezes, queridos, fica só na fala. Nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos cooperar, porque a obra de Deus não é minha, não é sua. O reino é de Deus, e nós somos um corpo, nós somos homens e mulheres que precisamos trabalhar unidos, nós precisamos ter uma liderança sustentada pelo Senhor, uma liderança que esteja mesmo disposta a trazer essa união, cooperar uns com os outros. Mas muitas vezes, queridos, quando trata-se de igrejas, estou falando de igrejas no geral, é um querendo fazer uma coisa, outro querendo fazer outra, e não vai funcionar, queridos. O nosso foco tem que ser o mesmo. O nosso foco é servir a Deus, e o nosso objetivo é ganhar as pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas, fazer discípulos. É muito importante. Um dia desse eu conversando com um pastor muito experiente, e a gente falando sobre fazer discípulos, a gente falando sobre ser discípulo de Jesus, e ele me fez uma pergunta que me chamou a atenção. Ele falou para mim assim: pastor Davi, quantos anos você serve a Deus? Eu falei, mais de 20 anos. Quantos discípulos você tem? E aquilo ali trouxe uma interrogação para mim, queridos. Às vezes você está na igreja há tempos e você não tem um discípulo. Ele falou assim, mas estou falando de discípulo como aqueles 12 que serviram a Jesus. Aqueles que Jesus falava assim, vá e faça. Eles iam e em nome de Jesus as pessoas eram curadas. E será que realmente, queridos, nós estamos fazendo discípulos? Se amanhã ou depois eu e você precisar de ausentar, nós temos um discípulo para fazer aquilo que a gente faz? Discípulo, querido, é fazer junto com você, caminhar junto com você. Então nós temos que aprender também a fazer discípulo.
E muitas vezes as pessoas entendem liderança como um chefe. Acha que está ali só para impor condições, está ali só para mandar. Não, queridos, nós temos que ser servos. Jesus foi um grande exemplo de servo. Então, quando nós honramos nossos discípulos, quando nós estamos juntos, algo novo vai acontecer e é tremendo, queridos. Sirva-os como o próprio Senhor e você verá que Deus honrará cada boa atitude e gesto da sua obediência. Muitas vezes, nós deparamos com discípulos que são bênçãos. Tudo que você fala, é só você dar uma direção que ele vai fazendo. Mas tem discípulos, queridos, que às vezes ficam murmurando: eu vou fazer por obediência, eu vou fazer só para cumprir um protocolo. Queridos, não faça. Faça com amor, faça com alegria. Tenha atitudes de gestos de obediência, mas com alegria no seu coração, para que você receba essa recompensa, principalmente de Deus, para que você receba a honra de Deus e receba também a honra das pessoas. E às vezes, queridos, nós não fazemos e queremos receber as recompensas. Muitas vezes nós não vamos e queremos que as pessoas vão. O líder, para ser um líder unido, para ter essa liderança, um relacionamento compreensivo, um relacionamento com fidelidade, com harmonia, nós temos que ir juntos, queridos. Nós temos que trabalhar unidos. Interessante essa frase que eu vi: você planta para cima para com seus líderes e colhe para baixo através de seus liderados. Olha que interessante, você planta para cima para com seus líderes e colhe para baixo através de seus liderados. E aí, queridos, nós precisamos entender que, além de tudo isso, eu deixei para falar bem no finalzinho sobre a obediência. Nós precisamos entender que a obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Isso é a verdadeira obediência. E quais são esses benefícios que a obediência traz para mim e para você? Primeiro, os benefícios que nós recebemos, prudentes e fortes. Mateus 7, 24 diz assim: ouve a palavra e as pratica. E esse homem foi comparado com um homem que construiu a casa sobre a rocha. Essa rocha era Jesus. Ou seja, ele foi prudente em construir aquela casa sobre a rocha. Então, o primeiro benefício que nós aprendemos é que nós seremos prudentes e fortes. Prudentes, queridos, em fazer algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Prudentes em obedecer. Prudentes em não fazer algo que venha trazer escândalo. E também ele fala ser fortes. Fortes e corajosos em Deus. Fortes e corajosos para fazer a obra do Senhor nessa terra. Outro benefício da obediência: deixa um legado. Achei muito interessante. Romanos, capítulo 16, no versículo 19, diz assim a palavra: pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Queridos, a obediência, ela deixa esse legado. Então nós precisamos entender, quando nós somos obedientes, é algo sobrenatural. Olha que coisa interessante isso também. Uma pessoa, quando trabalha numa empresa, ela sai daquela empresa, anos depois, ele é falado dentro daquela empresa: olha, o fulano trabalhou aqui e era uma pessoa obediente, era uma pessoa prudente, era uma pessoa que estava sempre junto com a gente, deixou um legado. Queridos, então nós precisamos entender esses benefícios. Outra coisa, outro benefício, nos torna diferentes no agir e ser. No agir e no ser. Nós agimos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos aquilo que nós pregamos. Nós somos aquilo que nós aprendemos na palavra. E é triste, queridos, um líder, quando ele ouve as pessoas falando assim: o que adianta? Pregando aquilo ali, mas não vive o que está pregando. Nós temos que entender, queridos, que a obediência, ela traz para mim algo diferente, como nós agimos, como nós somos. As pessoas estão observando a mim e a você, como nós procedemos, como nós agimos em certas situações.
Como que nós orientamos as pessoas em certas situações? E aí, queridos, nós precisamos entender esses benefícios da obediência. Outra coisa, outro benefício, nós somos abençoados. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Fala sobre as promessas daquele que obedece. É algo extraordinário, queridos. Então nós precisamos ser abençoados, nós precisamos obedecer para receber essa bênção do Senhor. E finalizando, queridos, traz promessas. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Você viverá o melhor dessa terra. Então, queridos, benefício da obediência. Prudentes e fortes, deixa um legado, nos torna diferentes no agir e no ser. Somos abençoados e traz promessas. Mas tem inúmeros benefícios quando nós obedecemos a Deus. Tem inúmeros benefícios quando nós obedecemos à liderança, queridos. Vale a pena sermos obedientes, vale a pena ter um relacionamento bom com a nossa liderança. Nós precisamos entender isso, queridos. Então que nessa noite você possa colocar no seu coração, que você venha entender que nós precisamos ter esse bom relacionamento com a nossa liderança. Uma liderança firme, uma liderança que caminhe num só propósito, num só objetivo, uma liderança que esteja mesmo disposta a ganhar viçosa para Jesus, uma liderança que esteja disposta a cooperar com os trabalhos que existem por aí. Queridos, eu me lembro que logo quando eu converti, eu ouvi um pastor pregando e ele falava sobre isso. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. 20 anos atrás. E hoje, queridos, eu vejo que está acontecendo isso. Muita coisa para fazer, mas muitas pessoas não querendo fazer. Queridos, Deus te deu dom, Deus te capacitou, te chamou. Não guarde esse dom, não guarde esse talento que Deus te deu. Coopere na obra do Senhor, faça algo para que a obra do Senhor seja feita nessa terra. Queridos, isso chama-se atitude. Então eu e você, nós precisamos caminhar com a liderança. Interessante, quando fala de uma liderança da igreja, é um corpo. E aí, queridos, muitas vezes, quando acontece algo de errado, eles vão procurar um líder para culpar aquele líder. Mas quando a coisa flui, quando funciona bem, nós fizemos isso. Mas quando dá errado, às vezes acha só um culpado, só um líder para aquilo. Então, querido, um relacionamento consistente, um relacionamento com a liderança, isso é algo importante para o reino de Deus. Nós precisamos entender, queridos, quando esse relacionamento ele está bem, nós comunicamos aquilo que tem que ser feito. E como eu falei bem lá no início, por exemplo, nós estamos falando aí que mesmo não acontecendo os encontros, mesmo não acontecendo as festividades da igreja que a gente programa todo ano, em nome de Jesus nós vamos ter o batismo em abril. Mas tem muitos líderes que ainda não estão sabendo, mas a gente já está falando isso faz um mês. Então, queridos, procure se comunicar, procure saber das coisas que estão acontecendo. Claro que muitas vezes você tem seus afazeres, você tem os seus compromissos, mas nós temos que alinhar, nós temos que ter a fidelidade de estar procurando saber o que está acontecendo, porque, queridos, nós temos que caminhar na mesma direção, nós temos que estar no mesmo propósito, porque senão não vai funcionar. Então, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra nessa noite, e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.